Bom dia, pessoal! E aí, vamos chegando para nossa live. Hoje vai ser um dia muito inspirador. A gente vai falar sobre mix de estampas, gente. Vocês viram? Eu já vim temática, óbvio, porque eu gosto das coisas assim quando tem metalinguagem. Gente, eu abri a caixinha de perguntas e um dos temas que foi recorrente foi a questão do mix de estampas. Mix de estampas é uma temática que muitas vezes é espinhosa para a maioria das pessoas, porque quando a gente trabalha estampa, a gente está trabalhando não só a modelagem já que vem na peça, mas a gente mistura linhas, a gente mistura formas, a gente mistura cores, então a gente tem muitos elementos visuais em ação. E a maioria das pessoas, quando pensa em mix de estampas, gente, pensa em quem? A gente que é brasileira. Quem é a referência de mix de estampas? Contem aqui. Ele, né, minha gente? O ícone, Agostinho Carrara. Todo mundo acaba tendo receio de ficar com cara de Agostinho Carrara. E algo que é super importante, né, quando a gente fala de mistura de estampas, é que quando a gente mistura, né, duas padronagens, duas estampas, a gente está trabalhando um mix de cores, de formas, de linhas, de muitos elementos visuais. Então, a ideia da live de hoje é eu trazer um pouco para vocês, primeiro uma base, porque eu acredito que quando a gente entende um pouco sobre os fundamentos do design, os fundamentos da comunicação visual, a gente tem uma base muito robusta para a gente conseguir fazer as nossas escolhas muito mais intencionais e muito mais assertivas, né? Eu venho do direito, eu venho da área jurídica, eu venho do universo das regras. Apesar de ter trabalhado 15 anos com regras, diretrizes, normativos, eu não gosto muito de regras. Eu acho que algumas diretrizes são importantes quando a gente trabalha a comunicação visual, quando a gente faz as nossas escolhas, para ficar mais fácil o nosso dia a dia. Mas eu acredito que quando isso a gente fala muito no direito, né? Quando a gente entende, quando a gente aprofunda no porquê que aquela regra foi feita, no porquê que aquela lei foi, né, aprovada, a gente entende qual é o valor, né? Qual é o bem que a gente está salvaguardando ali naquela norma. E aí, a partir disso, a gente não precisa decorar, a gente consegue entender as diretrizes que estão ali dentro daquela norma. Então, eu acredito que quando a gente trabalha isso dentro da perspectiva da comunicação visual e do styling, né, das soluções que a gente faz no nosso dia a dia, quando a gente entende, a gente não precisa decorar. A gente não precisa ficar amarradinho, a gente sabe do porquê a gente faz, a gente sabe a diretriz que guia isso e a gente fica com o universo muito mais livre para a gente conseguir trazer o nosso borogodó, trazer o nosso estilo e a gente consegue, sobretudo, variar, porque a variação, ela depende da gente ter um ferramental ali que a gente consiga operacionalizar de jeitos diferentes, tá? Então o tema de hoje vai ser mix de estampas. Várias de vocês mandaram perguntas sobre qual o que separa um mix de estampa bacana de uma modelagem, né, uma composição Agostinho Carrara, até quando a gente consegue misturar, quais são as diretrizes mais efetivas, né, pra gente fazer esse mix. É uma dor para a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que têm uma narrativa visual, gostam de trilhar por um estilo muito mais, digamos, básico, muito mais elegante, clássico, né, nesse conceito que a gente tem da elegância não brasileira, elegância importada, europeia, muito contida. E a gente vive num país, né, da brasilidade, da tropicalidade, então as estampas brasileiras são referência, né, no mundo inteiro. A Farm tá aí tomando conta do mundo, sendo vendida, né, os vestidos da Farm a 200, 300, 400 dólares nos Estados Unidos. Então a gente tem um país de muita brasilidade, de muita tropicalidade. E a gente naturalmente tem menos, né, pelo nosso repertório, inclusive de natureza, o ambiente em que a gente vive, a gente tem muito menos medo de explorar estampas, explorar desenhos, né, figurativos da nossa fauna, da nossa flora. Então a gente é um país, principalmente nesse quesito, super marcante, né, de explorar essa narrativa muito mais expansiva também nas estampas. Eu vou hoje, diferente do que eu fiz na semana passada, à medida que vocês forem comentando, eu vou respondendo, tá? Porque no final ficaram muitas perguntas e eu já não lembrava sobre o que a gente estava falando.
E aí, gente, eu trouxe para vocês 3 slides que são do nosso curso Você é Design, pra gente startar essa conversa. Essa conversa vale para quando a gente trabalha dentro da narrativa visual, mix de estampas, mas ela vale para tudo que diz respeito à composição visual. Porque quando a gente está falando de fazer, né, um arranjo que envolve linhas, formas, texturas, cores, muitos elementos visuais, essa ferramenta, né, esse ferramental, essa linguagem com que a gente trabalha na composição visual, a gente precisa entender como é que o nosso cérebro percebe a realidade. Muito do que a gente consegue conquistar de intencionalidade, de repertório na hora de fazer essas composições, parte muito da compreensão de como é que a gente percebe a realidade, né? Como é que a gente olha para as pessoas, para as referências estéticas e como é que a gente assimila isso no nosso cérebro. É um aspecto que eu trago sempre em todos os cursos. Quando eu comecei a estudar neurociência foi algo que conseguiu me ajudar muito mais a entender as diretrizes que a gente trabalha dentro da consultoria em todos os pilares, né? Cor, a parte de styling, a parte de face, tudo, porque a gente entende que o nosso cérebro, ele quer economizar energia. O nosso cérebro, ele não consegue capturar a realidade em todas as suas minúcias, então ele vai, à medida que a gente vai crescendo e aumentando o nosso repertório, né, a gente cresce e vive e experimenta, a gente vai organizando na nossa cabeça padrões, a gente vai organizando absolutamente tudo que a gente vê na realidade em caixinhas. Isso vale para aspectos super amplos, como, por exemplo, a questão de feminino, masculino, a questão do que a gente considera que é digamos, uma conduta adequada, moral, certa, o que a gente considera uma conduta violenta, uma conduta imoral. A gente vai organizando todos esses conceitos a partir de padrões. E isso vale também para a perspectiva da comunicação visual. Muito do que a gente trabalha no nosso armário, essa roupa é de dia, essa roupa é de noite, essa roupa é para o trabalho, essa roupa para o lazer, está relacionada com os padrões que a gente colocou ali na nossa caixinha. Do que é adequado, convém, faz sentido usar em certo ambiente ou outro. Na parte mais, digamos, prática, gente, da narrativa visual, dos elementos visuais, a gente também organiza a nossa percepção em padrões. Então, quando a gente é bem pequenininho, e as meninas aqui que têm filhos vão me corroborar no que eu vou dizer, a primeira brincadeira que a gente aprende, né, quando a gente está entrando ali para se alfabetizar, é essa brincadeira de procurar semelhanças. Então, as crianças organizam as pecinhas por cores, organizam as pecinhas por forma, círculo, triângulo, quadrado. E assim a gente vai organizando na nossa mente elementos que são semelhantes, elementos que são diferentes. Vale para tudo, para coisas absolutamente abstratas e vale para coisas práticas também. Então, quando a gente trabalha no styling, quando a gente vai fazer uma composição visual, o nosso cérebro também está procurando pontos de semelhança e pontos de diferença. Então, a gente vai, na hora que a gente vai olhando a composição visual, a gente vai buscando o que a gente tem de linhas semelhantes, o que a gente tem de formas semelhantes, o que a gente tem de cores semelhantes. E a partir daí, a gente vai tendo uma noção do que está organizado, do que está bem bolado, do que está meio caótico, do que está, né, tudo meio que contrastando com tudo, me dando uma sensação de desordem, de desorganização. Então, esse aspecto da nossa percepção visual, isso vem muito dos estudos da psicologia e da neurociência. Então, como é que o nosso cérebro organiza a realidade? A gente tem estudos que vão até a antropologia, que fala que a gente compreende a realidade por pares opositivos. Então, os opostos vão dando pra gente uma dimensão do que é uma coisa e do que é a não coisa. Então, quando a gente vai trabalhar isso na comunicação visual, a gente precisa entender que o cérebro está procurando isso, porque ele quer economizar HD, ele quer economizar energia. E tudo para ele que já é conhecido, tudo para ele que já está dentro do que é zona de conforto, para ele gasta pouca energia. E naturalmente a gente consegue tomar decisões mais seguras e decisões mais confiantes, porque a gente sabe que aquilo vai dar certo, aquilo vai ser eficiente. É isso até que explica por que a gente acaba ficando num platô, né, de zona de conforto no nosso armário. A gente sempre faz as mesmas combinações,
do mesmo jeito, a gente sempre veste o nosso corpo do mesmo jeito quando a gente, né, entende um jeito que é bacana, porque a gente sabe que aquilo não vai dar trabalho, não vai gerar fadiga, vai trazer confiança pra gente e vai ser eficiente em termos de comunicação visual. Então essa é a base que a gente usa para trabalhar absolutamente tudo na consultoria de imagem. A própria consultoria de imagem, quando a gente fala da construção, né, de um visual, de uma identidade visual que vá trazer para as outras pessoas uma impressão coerente com o que a gente quer passar, a gente está falando sobre isso, né? Então, se eu falo para vocês que eu quero inspirar uma imagem elegante, na mente de vocês existe a caixinha do que é essa pessoa elegante, o que ela veste, o que ela faz, como é que ela fala, qual é o gestual dela. Isso tá dentro da caixinha de cada uma de vocês, né? Quando eu falo para vocês, nossa, uma mulher super sensual, cada uma de vocês tem uma caixinha do que é sensualidade. Que tipo de peça, que tipo de cor, qual é esse cabelo, quais são os aspectos do gestual, da fala dessa mulher que vão me dar a sensação de que ela é sensual. Então tudo isso está organizado nas caixinhas de vocês. E lógico, cada um de vocês tem um repertório. E esse repertório está muito relacionado, né, com onde vocês nasceram, com quem vocês viveram, as experiências positivas e negativas que vocês viveram, né, o referencial que vocês tiveram. E quanto mais, digamos, fechadinho, quanto mais provinciana é a nossa vivência, mais as nossas caixinhas ficam mais conservadoras e fechadinhas. Quanto mais a gente convive com outras culturas, com outras pessoas, mais a gente tem esses repertórios amplos. Mas, de fato, isso está na base da comunicação da imagem pessoal e está na base do styling, né? O styling sendo essa parte aí dentro do design onde a gente procura criar composições visuais mais atrativas, tá? Então, isso que eu queria falar para vocês de início, porque quando a gente fala de mix de estampas, a gente está misturando elementos, como eu falei, que tem linhas, formas, texturas e cores. E se a gente quer criar uma composição visual, ainda que seja super mega master criativa, trabalhando, né, misturas bastante arrojadas, mas se tiver um link de elementos visuais entre essas estampas, a gente consegue fazer uma construção que seja ordenada, que seja visualmente interessante, que cative o nosso olhar. Ao mesmo tempo, né, por outro lado, entendendo que o nosso cérebro gosta de juntar os pontinhos e organizar coisas semelhantes em caixinhas semelhantes, quando eu quero construir uma comunicação visual disruptiva, diferente, impactante, eu sei que é legal eu trabalhar coisas que não são óbvias. Então, quando a pessoa fala assim, eu quero, né, sei lá, me vestir de um jeito diferente, eu sinto que todo mundo tá se vestindo do jeito igual, então como é que essas pessoas estão vestindo igual pra gente pensar como fazer o diferente? Então, se a gente quer trabalhar uma composição de estampas em que a gente vai misturar com bastante arrojo, a gente vai procurar não combinar tanto. E aí, à medida, gente, cada uma de vocês vai dizer. Como a gente falou na primeira live, a nossa percepção de beleza, a nossa percepção do que faz sentido usar, do que a gente gosta, ela é absolutamente subjetiva. Então não tem uma régua que vá traçar aqui para todo mundo, isso eu gostei, isso eu não gostei, isso aqui vai, isso aqui não vai. Cada um de vocês vai ter um paladar, assim como a gente pode comer, fazer uma degustação. Eu sempre falo de paladar porque a gente é muito mais, digamos, sagaz com paladar do que é com visão, e são dois sentidos, né, super importantes na nossa vivência. Então, não tem como, em termos de paladar, a gente chegar à conclusão de qual é o melhor bolo de chocolate do mundo. Cada um de vocês vai ter um repertório. E da mesma maneira, na hora de misturar estampas, o grande pulo do gato é a gente entender qual é a mistura que vocês vão gostar, tá? Mas partindo dessa premissa, então, que a gente vai na estampa trabalhar com elementos misturados, a gente tem linhas, formas, texturas, cores, tudo junto e misturado, a gente vai trabalhar procurando sempre pontos de semelhança. Quanto mais pontos de semelhança a gente tiver na composição, mais, digamos, harmônica ela vai estar, mais ordenada ela vai estar, mais sensação de que foi bem pensada ela vai estar. Talvez isso agrade, talvez isso não agrade. Talvez pareça chato, meio boring, para outras pessoas talvez pareça super interessante e elegante. Cada um vai dentro aí da sua
caixinha de repertório e de, óbvio, desejos, necessidades de imagem, fazer a escolha que é mais factível, né? O que faz mais sentido para a comunicação que você quer trilhar. Aqui, a gente vai exercitar muito diretrizes que vocês podem usar para explorar no acervo de vocês e as meninas que são consultoras para explorarem no acervo das clientes, tá? Sempre despertando o que eu falei para vocês na nossa primeira live, do olhar com olhos de ver. A gente sempre, quando se deparar com uma peça, a gente vai falar, nossa, o que eu tenho nessa peça de linhas? O que eu tenho nessa peça de modelagem que me dá um desenho? O que eu tenho nessa peça de cores? Porque olhando com minúcias esses elementos, é que eu vou ter ideias de outros elementos que eu posso botar aqui pra combinar. A Aline tá falando, como lojista percebe que as pessoas estão evitando estampas e buscando peças lisas, buscando o padrão da tal elegância que já está cansativa aqui na internet. Gente, isso a gente sempre fala nas nossas lives. A gente precisa entender que esse padrão que a gente trabalha de elegância, ele é importado, né? É uma elegância europeia, branca, classista, né? É uma elegância de uma classe social, né? De poder. Então a gente importa esses padrões que, lógico, quando você vê uma pessoa vestida disso, pode ser que ela te traga, assim, essa sensação de elegância. Mas eu falo muito com as minhas alunas, a gente discute isso muito nos cursos, que a gente precisa, de fato, descolonizar, sabe? Descolonizar essa visão da elegância, desse lugar que não é o lugar nosso, né? Um país tropical, um país extremamente colorido, um país com uma natureza exuberante, um país onde as pessoas têm um trato super afável, né? A gente não é europeu, a gente tem o nosso borogodó brasileiro. Então, é natural que também, ali nesses momentos de crise, né, que a gente está vivendo, as pessoas procurem soluções que sejam mais simples e fáceis de coordenar. E é lógico que se em vez de uma saia listrada eu tiver uma saia azul, eu tenho menos elemento ali para eu precisar pensar no que eu vou vestir. Então é óbvio que um armário todo de peças lisas, ele vai ser facilmente combinável. Porque realmente, peça lisa, a gente tem uma cor só, a gente não tem que ficar pensando muito, né? Ainda mais entendendo que cor gosta de cor e a gente fazendo construções interessantes, a gente pode misturar várias cores de vários jeitos. Mas o que eu vejo é que tem muita pessoa que gosta de estampa, que tá abrindo mão da estampa porque acha que não tem como construir uma narrativa elegante, de autoridade, de credibilidade, porque tá usando estampa. Aí já me preocupa, porque aí de fato já é um viés, como eu falo pra vocês muito nos cursos, de normatividade estética. Como se só existisse um jeito único da gente vestir a elegância, a autoridade, e aí isso me preocupa muito, porque isso é um discurso que por trás tem um discurso ideológico bastante preocupante, né? E acaba achatando a gente e dizendo pra gente que se a gente gosta de estampa, a gente é cafona. Não gosto desse tipo de diretriz, porque eu acho que se alguém diz pra você que é cafona e você não se coloca na posição, né, de definir pra você o que é cafona, você tá dando seu poder pra essa pessoa dizer pra você o que é bonito. E aí é aquela coisa, se você não pensa, você é pensado, tá? Então, dá pra fazer construções, e aqui eu vou mostrar um pouco pra vocês que, lógico, dentro do universo das estampas, tem estampas que são mais fáceis, tá? Estampas, por exemplo, gente, em que a gente tem linhas, formas que são mais geométricas, né? Então, toda vez que a gente trabalha quadrados, triângulos, círculos, a gente tem uma forma que a gente aprendeu, foram as primeiras formas que a gente aprendeu quando era criança. Então, elas são formas mais objetivas, e todas as estampas que têm essas formas mais objetivas, o cérebro não gasta muito tempo de HD para processar, né? Então, quando ele vê uma listra, uma listra. Agora, se eu mostro pra vocês, eu quase não tenho. Acho que eu tenho, a única peça que eu separei pra hoje foi essas. Se eu mostro pra vocês esse casaco, vocês vão gastar um tempo pra processar, pra entender que diabos é isso, gente. É um pássaro? É um pato? É um marreco? O que é isso? Então, é como se essa estampa ela fosse mais limpa, mais objetiva. E essa estampa ela tivesse mais informação visual. Então, é óbvio que essa estampa vai marcar mais, né? Ela vai, pra repetir, a gente vai, né, falar, nossa, já tinha visto essa estampa, eu gostei. Ela marca mais do que uma estampa como essa.
E ela, para as pessoas que têm mais dificuldade de explorar possibilidades, é uma estampa que ela não rende tantas combinações como poderia render, mas simplesmente por falta de exercitar esse olhar, tá? Então é óbvio que uma comunicação de linhas, né, de formas mais geométricas é mais objetiva do que uma comunicação que traz elementos figurativos e tudo mais, tá? Mas eu acho que é uma questão que a gente como consultora tem que ter bastante preocupação, da gente não reforçar esse estereótipo de que tem que queimar as estampas dentro do armário, porque às vezes é uma assinatura de estilo dessa cliente, às vezes é um aspecto que ela gosta demais, e você vai chegar lá dizendo pra ela tirar a estampa e ela vai ficar extremamente frustrada, tá? Eu digo que a gente como consultora, a gente não tá ali pra dizer o que é bonito ou feio. A gente não tá ali pra dizer pra ela o que ela tem ou não que usar. A gente tá ali pra dizer pra ela o que as escolhas que ela traz performam em termos de comunicação visual. E como é que ela faz pra fazer as construções alinhadas com a comunicação que ela quer trazer. Não é dizer pra ela, não, você não vai usar. Você gosta, mas você não vai usar. Mas como é que você vai usar para você passar essa imagem que você quer? A Lu tá falando que gosta das peças neutras por serem mais fáceis de combinar que estampada, muitas vezes precisa de um olhar mais apurado. De fato, sim. Tudo, gente, é que nem tempero. Quanto mais rebuscado o seu tempero, mais você tem que ter capacidade de harmonizar os elementos ali na sua receita, porque senão pode ficar uma bela do agororoba. Quanto mais conhecimento e repertório tem a pessoa que está cozinhando, mais ela vai surfar muito bem com esses ingredientes que tem algum aspecto mais gourmet, tá? A Flá tá falando, isso de ser brasileira é preciso mesmo ter atenção. Sim, a gente fica replicando conceitos europeus, isso é terrível. Mas vamos lá, gente. Então, quando eu tenho uma estampa, se a estampa tem azul e tem caramelo, aqui eu já tiro duas possibilidades de combinações de peças lisas. Que isso é o que a gente costuma fazer. O que a gente costuma fazer com mais facilidade é pegar a peça que tem, né, da cor que a gente tem mais quantidade na estampa e a gente coloca na peça lisa. Exatamente. Então aqui, se a gente tem uma saia que tem mais azul, a gente coloca a blusa azul. Isso aqui é o que todo mundo dá conta de fazer, certo? A gente tem uma composição mais monocromática, porque a gente está trazendo uma expressão mais significativa da cor que tem mais quantidade. Se eu pego a cor que tem menos quantidade, que seria esse tonzinho caramelado, eu continuo tendo uma composição coordenada, aqui pensando na estampa com a peça lisa, só que agora eu tenho mais contraste, porque eu estou trabalhando uma cor que na minha estampa tem menos quantidade. Mas aqui eu continuo trabalhando nas mesmas cores que eu tenho na estampa. O jeito mais fácil, gente, de misturar estampas, então pegando a estampa, a gente sempre vai olhar todas as cores que a gente tem naquela estampa. A cor que a gente tem mais quantidade vai ser a mais fácil da gente coordenar, porque a gente vai deixar de fato a estampa ser protagonista. E a cor que tem menos quantidade vai ser a cor que a gente vai usar para dar, né, um aspecto de mais contraste. Então, sempre o primeiro exercício quando a gente olha para a estampa é olhar que cores a gente tem ali. Depois, gente, o jeito mais fácil é a gente repetir a composição com as mesmas cores e as mesmas formas. Então, listra com listra, poá com poá, xadrez com xadrez. Pensando nas estampas geométricas, são as composições mais fáceis da gente fazer. Aqui eu tenho uma blusa que é exatamente o mesmo tom com o marinho, só que uma listra com uma escala, né, com uma espessura mais fina do que a saia. Então eu tenho uma composição em que eu estou repetindo as formas, estou repetindo as linhas e estou repetindo as cores, tá? Nesse caso, como a gente trabalha peças que têm escalas diferentes, o que acontece é que o meu olhar fica muito na saia, porque a listra é mais dilatada. Se a pessoa, por exemplo, tem o quadril dilatado e não gosta, a gente vai fazer o contrário, pra gente colocar o ponto de atenção onde não incomoda, tá? A Van tá perguntando, você faz balanço tonal quando duas estampas? Então, Van, é importante a gente fazer também a percepção do valor tonal por conta da hierarquia visual, tá? Isso vai ser importante principalmente quando a gente mistura estampas que tem, por exemplo, a mesma forma, mas cores diferentes. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma que eu separei. Quando a gente tem estampas com cores bastante parecidas, isso só vai ser significativo, por exemplo, se essa listra que eu tivesse, ela fosse tão fininha, que só de distanciar um pouco assim, você já não visse a mistura, né, das cores. Então, nesse caso, isso cria um efeito visual bastante impactante, principalmente quando a gente está trabalhando, por exemplo, preto e branco. Você coordena duas estampas pretas e brancas e a sua listrinha ou a sua estampa ela é tão misturadinha que dá a sensação do cinza.
E aí, às vezes, a saia preta e branca, numa estampa mais dilatada, vai dar uma sensação de aumentar muito a sua silhueta. Então, esse é um aspecto importante de você ter falado, que quando a gente mistura estampas de escalas diferentes, a gente cria efeitos visuais. O que tem menor, né? Então, a espessura menor parece menor do que a que tem espessura maior, tá? Então, aqui no caso, eu ficaria com o quadril parecendo mais largo do que se eu tivesse, por exemplo, um vestido inteiro com a mesma listra, tá? Então, pensando na primeira possibilidade. Então, misturar as mesmas formas e as mesmas cores. Uma outra possibilidade, gente, é a gente misturar as mesmas formas e mistura com cores diferentes, tá? Aqui, parece até que é a mesma cor, tem um pouco de diferença de cores, tá? E eu tô trazendo um branco, que eu não tenho nessa estampa. Aqui é marinho, a estampa de cima é preta, que é preto, branco e caramelo, e a de baixo é azul com caramelo. Eu tenho uma cor que é semelhante, mas eu tô misturando outras cores. E continua tendo a conexão das linhas, tá? Giza, poá grande com pequeno e com contrastes diferentes? Exatamente. Você pode estar usando um poazinho tão pequenininho, preto e branco, que ele vai dar um efeito de cinza. E aí, se eu usar, por exemplo, uma saia com poá preto e branco também, com uma escala maior, você vai ter uma sensação maior de preto e de branco, tá? Isso é super importante, porque se a gente fosse pensar, né, nos termos da consultoria, são estampas de contraste iguais, alto. Só que a percepção visual é diferente, porque quando eu estou trabalhando proporções dessas cores, né, quando eu estou trabalhando as cores com proporções diferentes dentro das composições, a gente tem impactos visuais diferentes, tá? Então, de fato, vai criar um efeito de ilusão de ótica. Então, essa seria uma outra possibilidade. Aqui eu trouxe um outro exemplo com o vermelho. Eu sou a louca da listra, vocês sabem, né? Já pela live passada. Então, aqui a gente misturaria, por exemplo, listra pequena com listra grande. As duas estampas trabalham com esse tonzinho de creme, que não é um branco. Então, é um creme com vermelho. A estampa de cima com uma listra menor, menos espessa. E a estampa de baixo, a saia, com a listra maior. E aqui eu criaria um efeito de ilusão de deixar o quadril mais largo. Eu sempre faço isso, gente. Eu gosto de dilatar o quadril. Porque dilatando o quadril a minha cintura parece mais fina. Então eu sempre uso esse truque. Tá? Então essa seria uma possibilidade. Repetindo as mesmas formas e as mesmas cores. A outra possibilidade, repetir as mesmas cores e mudar as formas. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma calça xadrez. Esse xadrez tem um preto que dá uma sensação de cinza. Tem o bege, tem esse caramelinho e tem o vermelho. E aqui eu faria a mistura de estampas. São duas estampas que têm exatamente as mesmas cores, mas as formas são diferentes, tá? Aqui eu já crio mais contraste, porque a base dessa calça, apesar de perto ser bastante semelhante com a cor que eu tenho na blusa, na mistura de cores ela dá a sensação de ser mais escura, tá? Então essa seria uma outra possibilidade. Aqui então, ó, vou pegar pra vocês. Misturando essa calça, pensando no que a gente falou no começo, então nas peças lisas que eu poderia jogar aqui, eu poderia jogar um bege, poderia jogar cinza, poderia jogar um preto, poderia jogar um vermelho. Aqui, como o vermelho, gente, tem menos quantidade, eu falei pra vocês, a gente cria uma composição que tem mais contraste. Deixa eu botar aqui assim. Então a gente cria uma composição que tem mais contraste. O vermelho vai ficar mais contrastado em relação à estampa, porque o detalhe que eu tenho de vermelho na calça é muito mais sutil. E aí, pra gente fazer as emendas, né, as composições, pra fazer essa blusa entrar um pouco mais na composição, daria pra gente fazer isso, ó. Então eu tenho aquele colar que eu mostrei pra vocês na live passada, em que eu também trabalho, né, um xadrez aqui na versão do vestir, que repete os tons que eu tenho na calça. Inclusive esse colar foi comprado, gente, em momentos diferentes, em lojas completamente diferentes, mas deu super match, em que eu trago as mesmas tonalidades que eu tenho nessa calça, então eu tenho o caramelo e o vermelho, e aí eu arremataria. Traria mais uma estampa lá em cima, em que a gente tem cores parecidas, em padronagens diferentes para fazer a composição. Tá vendo? Isso são coisas que começam a acontecer no armário, eu falei pra vocês na live passada, quando a gente começa a entender as estampas que a gente gosta, as padronagens que a gente gosta, porque gosta de listra, gosta de xadrez, daqui a pouco tá tudo meio que se combinando, tá? Então, isso pensando na proposta. Aqui eu trouxe uma outra possibilidade também,
seguindo a paleta do vermelho, misturando, aqui no caso, não é nem uma estampa, porque é uma padronagem, tá, gente? Da própria calça, o jeito que a trama foi feita, ela dá uma sensação, uma padronagem de poá. E aqui, por exemplo, eu poderia misturar uma coisa mais sutil, porque essa estampa é na mesma cor, e aí a gente tem esse efeito visual mais por conta da trama, e colocaria essa camisa que eu tenho, que eu adoro, que é de seda, fazendo uma mistura. Aí sim, de uma estampa mais, digamos, orgânica, porque a gente tem esse desenho, né, do love, 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 amor, com letras mais curvas, com essa calça que dá esse efeito visual de uma padronagem de poá. Aqui ficaria muito mais sutil, tá vendo? Porque a gente tá trabalhando uma calça de uma cor só. Mas ainda assim daria um match que funcionaria super bem. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Gostou, Suzy? Gostou, sim? Obrigada. Silvana, visual de alto contraste pode ser usado em pessoas que não possuem alto contraste? Sim, com certeza. Desde que você faça a construção, né? Por exemplo, algo que a gente faz muito nas pessoas que têm contraste menor é colocar uma armação de óculos. Porque quando você tem uma armação de óculos escura, você completa o rosto dessa pessoa que não tem tanto contraste, você dá uma sensação daquele alto contraste entrar melhor na composição da cliente, tá? Que bom que vocês gostaram. Essa camisa é linda, gente. Eu comprei num sale no Shop Together. Ela é de seda da Mixed. A Suzy falou que usaria esse look como mocassim pesado no caramelo. Eu gosto de trabalhar a mistura. Daria pra ser pesado, daria pra ser um sapato mais leve também. O que eu gosto de trabalhar com tricô é que ele permite muito a gente brincar com essas propostas. Essa camisa é muito antiga, gente. Ela é da pandemia, ela é de 2020. Eu comprei no Shop Together, tá? Ela é da Mixed. Com a minha paleta de cores, o tom escuro. Oi, Marlúzia! Pode chegar, estamos aqui, depois você vê a gravação. Tá, gente? Então, seguindo a mesma diretriz, a gente já tem, então, a estampa com as cores lisas que a gente usa, a cor que tem mais quantidade, a cor que tem mais quantidade. A gente misturar com outra estampa que tem exatamente a mesma forma, as mesmas cores. Trabalhar uma estampa que tem formas diferentes, mas as mesmas cores. E aí agora eu vou misturar um pouco mais pra dar mais uma opção pra vocês de mistura de estampas. Que você pergunta aqui? Justina, adoro como você usa estampas. Eu amo estampa. Estampa assim, eu tenho muito no meu armário. Eu digo que é uma assinatura mesmo de estilo. Eu adoro estampa, eu adoro o borogodó que a estampa traz pra roupa. E eu gosto muito da mistura das estampas. Define muito o meu estilo, a mistura. E uma das coisas que eu mudei muito no meu armário, exatamente para conseguir versatilizar, é que eu era muito farmete. Eu consumia muitas estampas com muitas formas orgânicas. Então, flores, folhagens, estampas figurativas de caju e tal. E essas estampas, elas têm muita presença. Então, o jeito que a gente consegue misturar essas estampas, no geral, são com peças lisas ou com estampas geométricas, porque elas são mais limpas visualmente, elas são mais objetivas. Então, o que eu fui fazendo ao longo do tempo foi trazendo mais estampas geométricas e peças mais lisas, porque eu tinha um armário com muitas estampas, mas sem trabalhar as coordenações de cores. Vocês vão ver que eu tenho muitas estampas caramelo hoje. Eu acabei comprando muitas estampas geométricas no caramelo para jogar com outras estampas que eu já tinha, que eram mais, né, com mais borogodó. A Van, essa camisa com a calça xadrez daria? Então, Van, até daria. Mas, o que ia acontecer se a gente fizesse a mistura? Ainda que a gente trabalhe as mesmas cores, quando a gente mistura as cores em proporções diferentes, em padronagens diferentes, elas parecem diferentes, né? É a regra 1 para trabalhar com cor. A cor, ela não é. A cor é uma percepção que a gente tem, é só no conjunto da composição que a gente vai ver o resultado visual. Aqui, apesar das cores serem muito parecidas, dá uma diferencinha de nuance, tá? Daria pra usar, sim, daria pra usar, traria uma comunicação mais arrojada, porque tá vendo? O bege, ele fica parecendo muito mais claro do que o que a gente tem na calça. Não sei se tá dando pra ver aí, tá? Mas daria assim, ó. Só pra você ver. Isso a gente tem que levar em consideração, porque você tem que experimentar e tem que gostar, tá? Visualmente daria um match,
mas ficaria uma diferença um pouco mais significativa das cores do que ficou ali da mistura das duas listras vermelhas, tá? Então sempre tem que experimentar, é que nem paladar, a priori pode ser que funcione. Rosa, não sou das cores e nem de estampas, mas você me fez gostar. Aline, é aquela coisa, assim, quando a gente gosta muito, a gente explora bastante, né? Isso, Lúcia, estampas florais. Estampas florais eu quase não tenho aqui, gente. Eu quase não tenho. Mas eu vou mostrar pra vocês uma estampa que eu tenho, que é essa mais diferentona, pra vocês entenderem que também dá pra fazer a mistura. É mais difícil, Lúcia, a gente trabalhar floral com floral. Porque lembra como eu falei no começo da live? Quando o cérebro vê uma flor, ele quer saber que flor que pode ser muito legal se a narrativa for bem criativa. Mas para a vida real fica um pouco mais muito protagonista, uma comunicação visual muito impactante, tá? E aí isso pode não fazer sentido pro seu trabalho, pro seu dress code, ou até mesmo pro seu estilo. A Flá ama muito estampas, é o povo que ama mix de estampas, acho super alegre, amou os acessórios. Faz uma mistura geométrica com floral. Espera ver se eu tenho aqui. Pior que eu não tenho nenhum floral aqui, gente. Eu vou fazer uma mistura de geométrico com animal print, tá? Que seria o equivalente a uma estampa floral. Isso, ficaria bem criativo. Deu pra entender, Vão? Então, assim, a princípio funciona, mas você tem que vestir e sentir que deu match. Quem ama estampas é do estilo criativo? Não, Lúcia, tem gente que gosta de estampa de vários estilos. O criativo, ele gosta muito de misturar as padronagens, mas uma estampa de listra, por exemplo, é super clássica. Até o marido mais clássico que a gente tem uma camisa de listras no armário. Então, não existe associação de certos tipos de estampa para certos tipos de estilo, tá? Até porque a gente tem vários tipos de estampas diferentes. Exato, como usar um mix de estampas com estilo elegante? É exatamente a gente trabalhar sempre essas coordenações muito conectadas entre os elementos, trabalhar as estampas que a gente não tem, digamos, uma profusão tão grande de informações e deixar o look todo mais conectadinho. Muito do que eu vejo, gente, da prática, quando as pessoas vêm com essa coisa do elegante, elas mais querem um look arrumado, um look bem pensado, um look bem orquestrado do que inspirar a narrativa elegante, tá? Essa palavra elegante, hoje em dia, ela tá sendo usada para encapar várias coisas que não são exatamente esse estilo clássico, tá? Que a gente importa da Europa. Então, muito, até das clientes, quando eu trabalho dentro das estratégias de imagem, a narrativa elegante, elas nem se identificam, elas nem gostam. O que elas querem, na verdade, é uma comunicação visual ordenada, arrumada, tá? E observando esses elementos visuais, a gente pode ir fazendo esses links, tá? Aí, gente, outro jeito que eu ia falar pra vocês então, depois de todos esses que eu falei, a gente trabalhar estampas que tem a mesma forma, mas cores diferentes. Né? Então, por exemplo, poá, listra com listra, xadrez com xadrez. Aqui, na verdade, é um vestido. Então, se eu colocasse um poá,
um poá caramelo com um poá marrom. A gente tem a semelhança aqui do begezinho, mas a gente tem uma sensação visual diferente, porque o fundo é diferente. E aí daria pra fazer a mistura com a mesma forma, mas cores diferentes, tá? Aqui daria também uma mistura que eu gosto muito, eu já usei bastante. Então, fazer uma mistura de um poá com um xadrez. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Então, eu usaria o vestido e colocaria o blazer por fora, tá? E faria essa composição misturando aqui o poá com o xadrez, repetindo as cores, tá? Esse é um xadrez que eu tenho também, tem caramelo, tem mostarda, tem verde. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, o Animal Print, que a gente vai usar como, digamos, opção pra mixar com estampas geométricas, eu tenho essa calça aqui, que é um Animal Print, deixa eu tirar isso aqui pra vocês verem. Então, essa calça eu poderia trabalhar pensando no que a gente falou, no bege, no preto, nesse tomzinho mais claro e no caramelo. E aí eu posso fazer várias misturas. Eu tenho um top aqui que eu gosto muito, que tem esse desenho de poá, né? Uma misturinha bem sutil de um poá. Fazer essa mistura do poá aqui com o Animal Print, trabalhando as mesmas cores. Daria pra gente misturar dois Animal Prints, duas padronagens Animal Print. Uma só com preto e a outra com fundo claro, tá? Então aqui a gente faria essa mistura repetindo as cores, mas com padronagens, né? Com desenhos de Animal Print diferentes. Aqui daria também, gente, pra gente misturar com... Peraí. Baguncei tudo aqui. Com essa aqui, ó. Fazer uma mistura de Animal Print com listra, tá? Eu tenho bastante estampa, tá vendo? Só que eu tenho muita estampa geométrica, então fica muito fácil de misturar. Essa mistura eu nunca fiz. Mas a listra com Animal Print, porque a gente tá trabalhando exatamente aqui as mesmas cores, porque como eu falei pra vocês, esse body é preto, branco e caramelo. Então daria aqui super legal. Deixa eu ver qual outra mistura. Olha que eu também não desci o acervo todo. Aqui também daria. Ficaria um pouco mais arrojado, porque eu tô trabalhando com fundo marinho em vez de trabalhar com fundo preto. Devia ter pendurado de volta, gente, pra ficar mais fácil. Aqui daria também. Aqui é um marinho, não é preto, mas no conjunto daria. Funcionaria bem legal, tá? Tô pendurando aqui. E aí, gente, o que eu trouxe aqui? Essa mistura... Ah, aquela mistura mais arrojada, aquela peça mais arrojada, que eu mostrei aqui pra vocês, que é esse conjunto da calça. Aqui agora tá tudo caindo. Essa calça aqui, ó. Só pra vocês testarem um pouco a possibilidade de fazer a mistura também com estampas que não estão na roupa, tá? Porque muito do que a gente pensa também de mix de estampas é achar que a gente tem que coordenar blusa com calça, blusa com saia, mas a gente pode coordenar também com acessórios. Acessórios tipo sapatos, que a gente tem algum tipo de estampa no sapato, né? A gente costuma ter Animal Print na sapateira, sapato listrado, sapato de poá, sapato xadrez, né? Uma bolsa da Burberry que tem, né, o desenho clássico do xadrez da Burberry. Colares, tá? Então a gente não precisa fazer as coordenações de estampas pensando sempre em coisas grandes. A gente pode trabalhar detalhes. Eu gosto muito de estampa também nos acessórios. Tem uma marca que eu sempre falo nas lives, que é uma marca espanhola, que é uma marca que eu amo de paixão, uma marca super criativa, que chama Bimba e Lola. E a Bimba e Lola é uma marca que tem como assinatura exatamente trabalhar estampas e misturas de estampas nos acessórios. Toda vez que eu viajo, eu trago um acervo de acessórios da Bimba e Lola, porque de fato é uma assinatura muito fantástica que a gente tem nos acessórios de lá. São todos trabalhados, mistura de resina com metalizado. E o acessório, no caso do meu armário, funciona muito bem com os colares, mas nos armários de vocês pode funcionar com qualquer outro tipo de peça que vocês tenham, bolsa, enfim, que também tenham padronagens. É um jeito muito sutil da gente trabalhar mistura de estampa, porque a gente não trabalha peças inteiras, tá? Então aqui só pra vocês verem, então essa calça treinando, a gente poderia trabalhar com preto e branco, seria a mistura mais fácil, né, da gente misturar com corzinha mais neutra.
Eu poderia trabalhar com esse tonzinho que a gente tem, que é esse azul mais esverdeado, essa composição aqui. E aí eu poderia, para fazer o arremate, né, já que eu tenho um laranja aqui nessa estampa, eu poderia colocar essa blusa e arrematar, por exemplo, com esse colar, em que eu tenho, deixa eu colocar mais perto aqui, em que eu tenho também laranja, tá? E aí eu arremataria com laranja pra fazer esse match aqui com a calça. Deixa eu botar assim. Traria uma pitadinha de laranja dentro da parte de cima. Daria também, gente, pra fazer essa mistura, peraí, com a própria peça laranja. Ó, aqui ficaria uma composição com mais contraste, né? Porque eu tô trabalhando um laranja que tem bem piquititico aqui na composição. Daria também pra fazer arremate com esse colar. Pra trazer um pouquinho mais desse verde azulado aqui na base desse laranja. Então a gente pode fazer essas misturas também em pequenos detalhes. Pensando aqui nas peças lisas que eu trouxe pra vocês. Então aqui pegando essa blusa marinho com a calça. Com a calça não, com a saia. Amor, oi? Ajuda aqui. No ao vivo, eu fui colocar na cama, mas não deu muito certo não. Queria que você pegasse a saia azul aqui, que tá toda embolada. Gente, olha, quem sabe faz ao vivo. A saia... Nossa, tá bem aqui. Os problemas do ao vivo, gente, relevem. Então aqui a gente tem essa saia, que eu poderia fazer a mistura da estampa no colar, ó. Esse colar eu também tenho azul, eu trago um pouco de verde, um pouco de amarelo, tem um pouco de rosa das peças que tem atrás, mas também daria um match super legal, tá? Então só pra vocês verem que não precisa a gente fazer essas misturas de estampas sempre com peças grandes, pode ser com acessórios. Aqui eu tenho outro também que daria um match super legal, que é esse colar aqui, ó. Esse eu adoro, já usei muito, gente. Em que eu traria aqui mais cores, ó. Peraí, deixa eu botar a saia pra cá. Então eu faria uma mistura assim. E aqui eu traria mais estampas. No caso, a gente tem várias padronagens listradas, tem desenhos de poá, tá? Então só pra vocês visualizarem. Tem outra também que eu uso bastante, que é essa que vocês viram, a saia não, a calça, no Animal Print. Aqui, por exemplo, eu daria pra jogar a blusa laranja, que não tem na estampa. Linkaria a estampa com esse colar aqui em cima, que tem as mesmas cores e a padronagem semelhante, tá? Já olha as perguntas, gente, só pra gente terminar. Então aqui Animal Print, a gente tem as mesmas cores aqui nesse meu colar, com várias misturas. E aí eu arremataria o laranja com uma sandália, com uma bolsa. Então eu colocaria um ponto de cor aqui laranja, que eu não tenho nessa estampa, mas deixaria essas duas peças linkadas e linkaria esse laranja com algum calçado, alguma bolsa, algum outro elemento, tá? Então pra vocês verem que rende pra caramba. E eu posso brincar, inclusive, com coisas bem loucas, assim, tipo... Jogar esse mesmo azul esverdeado e aí jogar um sapato colorido, arrematar com uma bolsa que também tem uma cor e aí colocaria o colar de novo pra ele ser o link, tá? Então por isso que é legal a gente ter peças assim, ó. Você fecha, né? Parece que um look que tá meio desajustado, ele se ajusta porque aí você tá trabalhando uma composição onde as coisas se combinam, tá? Então só pra vocês exercitarem, acho que foi tudo. Então foi tudo. Ah, tinha mais um aqui, que era... Ah, aqui também, ó. Da gente fazer essa mistura. Eu acho que era com essa. Ah, aqui. Fazer a mistura dessa blusa aqui, ó, com essa calça. E a gente fazer esse arremate do colar, onde a gente tem cores também que se conectam, né? Porque essa base aqui tem um pouco de laranja. Então, faria um mix assim, do colar com a calça, tá? Então, pra vocês verem que o lance, gente, é a gente procurar pontos de conexão.
Quando a gente vai entendendo que o cérebro tá querendo esses links, a gente vai conseguindo fazer essas construções muito mais linkadinhas. E mesmo com acervos bastante estampados, com muitos elementos visuais, a gente consegue dar essa sensação de ordem. Que no fundo é o que a gente quer, no fundo é o que a maioria das clientes querem. Elas não querem trilhar uma narrativa visual clássica, elegante. Elas querem dar essa sensação de um look bem construído, bem organizado, bem pensado, tá? Ai, Babi, obrigada. É o tempo, né? 8 anos lapidando aí as construções que fazem sentido. Exato, Paulinha. A ideia é mostrar que o look foi bem pensado. Tudo que dá essa sensação de bem pensado, bem organizado, dá uma sensação de... exatamente disso, né? De uma pessoa que é confiável, de uma pessoa cuidadosa, de uma pessoa refinada, de uma pessoa que se cuidou, que se preparou. Então isso vale pra tudo, né? Vale pra casa, vale pra mesa, vale pro cardápio do café da manhã, vale tudo. Suzy, ama animal print com ponto de cor. Exato. Deixa eu ver quem mais. Esse brinco que você tá hoje com formato diferente, mas com as cores da estampa. Vocês viram? Eu já vim aqui já conectada. Então aqui a gente tem vermelho, tem azul em outro tom, né? O marinho. Tem uma pitadinha de verde, mas a gente tem esse desenho, né? Isso aqui é da Juju Zanquita, foi uma coleção que a Maria Dolores fez inspirada no surrealismo. Eu adoro surrealismo, é um dos meus movimentos artísticos preferidos. E a gente vê que tem bastante semelhança, né, da forma, não só aqui do beijinho, mas o próprio desenho aqui do coração com a estampa desse macacão. Então deu super match. São coisas, gente, que vão ficando naturais dentro do armário quando a gente vai trabalhando uma comunicação visual que faz muito sentido, né? Referências estéticas que convergem com o seu estilo, as coisas começam a se repetir, as cores começam a se repetir, as formas começam a se repetir e aí vai ficando mais fácil, tá? Justina, Bimba e Lola, quem estiver na Espanha, por favor, vá na loja, mande fotos pra mim. Pra mim é uma das marcas de acessórios assim mais imbatíveis. As roupas são muito loucas, confesso, é um estilo espanhol bastante exuberante, mas eles trabalham isso, a mistura dos elementos, trabalham mistura de estampas, escolada para usar desse lado e desse lado. A gente tem metalizado, tem resina, tem corda. E eu gosto muito porque eles trabalham mistura de estampa em acessório, a resina estampada. Então sempre assim, às vezes na composição mais básica o colar já vira, né, algo super interessante. Carly, amo você na minha vida, sempre aprendo muito com você. Beijo, amor, e feliz de ter você aqui. O que mais? Alguém mandou dúvida? Rosileia, vai eu usar essas estampas, vou ficar a cara da feira. Não que eu não use feira. Mas, Rosileia, é muita questão de você orquestrar de um jeito que dê essa sensação do bem pensado, tá? Isso não precisa ser roupa cara, não precisa ser roupa de luxo, basta que exista uma coordenação, uma ordem entre os elementos. Isso vai dar uma sensação de algo muito bem pensado, tá? Isso, a Van já tinha visto o brinco e a blusa. Deixa eu voltar um pouquinho antes que eu tô vendo de trás pra frente. Rosileia, não trabalho essas categorias dramática criativa. Não gosto de colocar as pessoas em caixa, eu mesma não coloco. Eu não trabalho com 7 estilos universais, porque não me identifico com a abordagem da metodologia. Eu mesma não consigo me identificar em nenhum dos estilos, porque eu gosto de vários. Então, se eu fosse dar um nome, talvez criativa, mas não trabalho essa metodologia não. Até porque cada dia eu acordo de um jeito e eu quero me sentir à vontade para experimentar várias possibilidades. Suzy, estilo elegante tá virando manual de conservadorismo, tô tomando certo ranço. Eu acho assim que a gente precisa entender o que tá fazendo, né? Se fizer sentido pra pessoa, se for de fato o universo com a qual ela se identifica, beleza. O que eu vejo é que a maioria das pessoas não se identifica, não tem um ambiente de vida que precise ser tão sisuda em termos de comunicação visual, e as pessoas estão adotando esse estilo porque estão dizendo que é o único jeito de você parecer respeitável, de você inspirar autoridade, de você ter, né, sucesso na vida. Eu acho isso bem complicado. Fabi, as consultoras só usam e indicam elegante como alfaiataria e liso, monótono e tudo igual. Tá virando um grande exército, né? As pessoas estão ficando muito, muito parecidas. Isso é bem preocupante, já que a gente é diferente, a gente tá se vestindo igual, alguma coisa tá errada, né?
Amou as composições, o acervo é maravilhoso. Obrigada, gente, fico feliz. A ideia não é fazer vocês gostarem disso, porque pode até ter coisa que vocês achem bem cafona, super aceito. Mas é vocês se inspirarem para fazerem isso também no armário de vocês e no armário das clientes. É muito mais sobre a gente aperfeiçoar a nossa técnica e a abordagem do que eu dizer pra vocês um jeito certo e errado de se fazer, tá? É mostrar as possibilidades, e as possibilidades estão sempre nesse eixo do design, né? A gente trabalhar a comunicação visual linkada com uma intencionalidade. No caso, se a gente quer fazer uma comunicação visual que dê uma sensação de ordem, a gente vai procurar sempre os elementos visuais que vão ajudar a gente a fazer essa construção. Se a gente quer trabalhar uma comunicação visual de impacto, a gente vai procurar trabalhar alguma coisa que é oposta ao que é mais do mesmo, ao que todo mundo faz. E a partir daí a gente vai fazendo as nossas escolhas, entendendo que não é sobre certo bonito, sobre certo errado, é sobre o que faz sentido dentro da narrativa visual, que vai deixar a sua cliente satisfeita, que vai fazer ela se sentir representada naquele look, e a forma que você vai fazer na construção para aquelas pecinhas se casarem e darem aquela sensação daquele prato muito bem construído, muito bem trabalhado, né? Aquela sensação daquele look muito bem pensado. Pode ser um look mega colorido, um look com muitas estampas. Quanto mais a gente sabe trabalhar esses elementos, mais a gente consegue fazer coisas impensáveis e a gente consegue orquestrar coisas que a princípio parecem que são impossíveis de se juntar, tá? Tudo no conjunto. É lógico que aqui na live, gente, eu trabalhei só peças. Se eu tivesse com essas peças, né, num espaço maior com vocês, com sapato, bolsa e tal, a gente poderia linkar coisas muito pouco prováveis à primeira vista, mas a ideia foi trazer para vocês algumas diretrizes. Então a diretriz sempre olhar as cores que a gente tem na estampa e a partir daí a gente procurar as semelhanças. Pode ser a linha, pode ser a forma, pode ser a cor e a gente vai fazendo essas composições, tá? A Van falou que fez uma composição outro dia que adorei de listra com camuflado. Gente, isso vira assim, análise combinatória infinita, porque se tiver algum elemento que linka, e cor, como eu sempre falo no Você Design, nos cursos da gente, cor é um elemento visual muito expressivo. As pessoas são muito, elas percebem as cores muito fácil, assim, você não precisa ter um olhar muito treinado para saber que essa saia é marinho com caramelo. Então a cor é sempre um elemento visual que ajuda muito a fazer os links visuais. É um elemento de fato super importante quando a gente quer trabalhar um armário coeso e fazer ele render, porque de fato a cor linka muito fácil. Então se vocês gostam de certos tipos de cores, se vocês trabalham, né, sabem a cartela de cores e querem investir em cores ali dentro da cartela que são cores que vocês gostam, faz sentido trabalhar estampas dentro dessas cores, porque aí vocês conseguem fazer as misturinhas do monocromático ali dentro com padronagens, com estampas, tá? Então isso é muito, muito legal. A longo prazo você vai vendo que tudo combina com tudo. Quando eu viajo, por exemplo, eu sempre adoro levar as estampas, porque a gente consegue fazer muitos looks diferentes com a mesma peça, né? Trabalha a cor, por exemplo, essa calça de animal print, que ela é uma calça de seda, eu sempre levo pra praia, porque dá pra fazer composições com as peças lisas, dá pra fazer composições com as outras estampas que eu tenho, então acaba rendendo muito visualmente, a gente levando pouca coisa dentro da mala. Então isso é super legal também. A estampa, como ela tem um borogodó próprio, por ter linha, forma, tudo misturado, ela sempre traz esse aspecto legal na composição, tá bom? A Ellen falou, muitas estampas, mas são coordenáveis. Exatamente. O que a gente quer no fundo é linkar, é brincar de bolinha. Lembra da imagem do começo da live? A gente quer fazer o cérebro trilhar esses pontos de semelhança, porque isso vai dando, gente, ritmo na roupa. O cérebro olha a blusa, olha o sapato, olha o cinto e as coisas vão ficando todas linkadas, tá? A Amanda falou que vai no armário depois da live analisar as estampas. Esse é um exercício excelente. Olhar com olhos de ver para o que vocês têm aí no acervo de vocês. Tiara tá respondendo que eu não uso 7 estilos. Como... Isso aqui você já falou do brinco e da blusa. Deixa eu ver o que mais. Mais alguma dúvida? E aí, gente, pra quem gostou... Isso, Van. O formato tá semelhante e as cores estão... Não é exatamente a mesma cor, mas a gente tem uma sinergia, né? De vermelho com azul. Não precisa ser, gente, exatamente o mesmo tom.
Porque muitas vezes é difícil você achar, né, uma peça lisa ou uma outra estampa que tem exatamente o mesmo tom, mas trilhar ali aquela mesma diretriz funciona, tá? Deixa eu ver o que mais. Isso, Babi, levei 8 anos. Peraí, deixa eu ver o que você falou aqui. De uma pessoa que sabe o que faz, exatamente. Quando a gente orquestra, a gente dá a sensação disso, né? De bem pensado. Babi, gosto quando você fala que levou 8 anos e ainda está construindo, onde as pessoas querem tudo a jato. Eu já falei pra vocês e falo sempre. Eu acredito muito na construção de todo o processo de autoconhecimento como um processo. Hoje a gente vende autoconhecimento como sendo uma montanha que você subiu, aí você bota a bandeira lá. Nossa, super me autoconheço, tô dona do negócio inteiro e é isso aí. Como se fosse um lugar onde você chega. Só que é um processo. A construção do estilo pessoal é um processo, até porque a gente não tá parada. Estamos vivendo, estamos tendo crises com o corpo, com a vida, com o trabalho, estamos tendo filho, estamos, né, mudando de fase, estamos mudando de marido, estamos ficando solteiro, estamos casando. Então isso vai impactando, obviamente, no armário. A gente tá mudando de país, a gente tá mudando de cidade. Então a gente está mudando. Se a gente está mudando, o armário, que é um reflexo de quem a gente é, ele vai mudar também. Então eu não me, digamos, conecto com esse discurso do autoconhecimento como lugar que você chega. O armário é uma construção, só se você for milionária e for no shopping hoje comprar trocentas coisas, ainda assim eu acho que não vai ser uma boa, porque você vai ficar com as, né, peças todas da mesma coleção, talvez com as cores muito parecidas. Eu acredito muito no processo e é algo que eu ensino muito para as minhas clientes durante a consultoria, diminuir a ansiedade. A consultoria é para trazer conhecimento, é para trazer repertório, é para trazer olhar treinado. A construção de um armário coeso, ele demanda tempo. Tempo para você maturar as peças novas que você colocou no seu armário, tempo para você treinar o seu paladar de tudo que você botou ali, o que você gosta mais. Precisa de tempo, gente. Tudo que é longevo, falei isso na live passada, tudo que é robusto, tudo que tem, né, substância, leva tempo. Existe um fator nessa fórmula que não tem como você substituir, que é o fator tempo. Precisa maturar. Por isso que é um processo. Eu tô há 8 anos construindo esse armário, tirei uma mala grande de desapegos que eu vou desapegar. E ainda tô em busca, ainda tô lapidando e sei que daqui 2 anos eu vou estar no mesmo processo de novo, porque a gente tá em movimento, gente. Só tá parado quem já morreu, né? Então a gente precisa diminuir a ansiedade e entender que esse processo de compreensão de quem a gente é, na perspectiva do vestir, demanda tempo, tá? Dedicação, demanda treino, demanda esse olhar para o que a gente já tem, demanda esse olhar para quem a gente é, para o que a gente gosta, não porque a outra tá vestindo, porque a outra tá dizendo que eu tenho que vestir, porque a outra tá dizendo que é tendência, é olhar pra gente, tá? Esses dias eu tava lendo uns textos super interessantes e o texto falava sobre a originalidade, o radical dessa palavra é de origem. Então, a originalidade, gente, está em a gente entender a nossa origem. Quem somos, o que gostamos, de onde viemos, o que fazemos, o que gostamos. Então, não existe como construir uma originalidade. Eu não estou falando de armário criativo, não estou falando de estilo criativo. Estou falando de trazer essa autoralidade, essa originalidade no vestir, sem a gente parar e observar quem somos na fila do pão. Qual é o nosso diferencial, quais são os nossos valores, quais são os nossos propósitos, tá? No mundo hoje em que fica o tempo inteiro dizendo pra gente quem a gente é, o que a gente deve vestir, o que a gente deve fazer, o que a gente deve casar, não deve casar, é desafiador, é absolutamente transgressor você ser quem você é, inclusive no seu vestir, tá? Então eu trago sempre esses conteúdos, eu tô sempre aqui aberta pra gente conversar, porque eu realmente acredito que o mundo vai ser o melhor lugar se cada um se apossar, se apoderar das suas próprias referências e trouxer para fora isso. A biologia, assim, existe biodiversidade e a gente como ser humano também. Quanto mais a gente for diferente, quanto mais a gente trouxer o nosso approach, mais a gente traz a nossa contribuição para esse planeta, tá? Então façam isso no armário de vocês. Aproveitem o conteúdo dessa live para olhar com olhos de ver o que vocês têm no armário. E exercitem, tá? Esse olhar. A ideia é que a gente tenha esses encontros aqui da Live Styling para eu conseguir instrumentalizar vocês de ideias, de conhecimento, de robustez, desses fundamentos do design para vocês conseguirem fazer desse dia a dia do vestir um momento aí mais gostoso, um momento menos doloroso, menos sofrido.
tá? Se vocês gostaram desse conteúdo, eu já tô avisando já em primeiríssima mão que daqui algumas semanas a nossa Masterclass 3 guias para um styling magnífico vai estar no ar novamente. A gente já tá com o link aqui na bio, tá? Para quem quiser se inscrever. A gente vai ter 4 dias dessa Masterclass disponível. Então, se vocês quiserem aprofundar o olhar de vocês para o styling, vai ser uma Masterclass online gratuita. Então, façam a inscrição de vocês, tá? Lúcia tá falando a primeira que fala bem de estampas. Gente, nossa, tá desse jeito, né? Ai, eu fico tão triste. Estampa é tão legal. Repete a marca, todo mundo quer saber da Bimbi Lola. Gente, se vocês forem na Espanha, na Bimbi Lola, e não mandarem direct pra mim, não mandarem foto, eu vou ficar muito chateada, tá? Bimbi Lola é muito legal. Ellen tá falando que conheceu uma marca de acessórios que chama Zambia. Zambia é incrível, tem muitas coisas maravilhosas. A Zambia traz muito esse borogodó brasileiro, eu gosto muito também. O lance da Bimba é que a Bimba trabalha mistura de estampas, aí eu fico completamente enlouquecida, porque já é um acessório com muito borogodó. Ensinar make, vamos fazer isso um outro tema. A Verônica falou que acha lindo, mas tem medo de errar e ficar parecendo um palhaço. Verônica, a dica que eu dou pra você é isso. Começa com baby steps, passinhos de tartaruga. Vai devagarinho, pegando estampas que tem cores muito parecidas e estampas mais discretas. Pega uma listrinha, pega um poá, não precisa pegar uma estampa super chamativa. Pega estampas menores, né, com escalas menores e com cores mais conectadas. E tenta testar, ver se te agrada. Às vezes não te agrada, e se não te agradar também, tudo bem, minha gente. O importante é a gente vestir o que a gente gosta. Van falou que vai ter que sair. Ai, que bom que você gostou. Usaria tudo, riqueza de informação, amei o conteúdo, parabéns, obrigada. A Mara falou, seu curso já virou uma meta de vida pra mim, amo demais seus conteúdos. Mara, já tô aqui, ó, vestida de mix de estampas pra te esperar pro curso. A gente vai ter a última turma do Você Design em novembro, tá, gente? Vai ser a última turma mesmo. Carly, já não vejo a hora do curso, animada, rosa demais. Amanda, tenho loja popular e tento passar isso para as minhas clientes. É super importante. Eu acredito muito no papel da gente como consultora para a gente encorajar as nossas clientes a ocuparem esse lugar de fala, sabe? Elas conseguirem de fato vestir o que elas gostam, elas terem coragem para expressar quem elas são. E se elas gostam de estampa, elas conseguirem usar a estampa sem ficar com essa voz, ai, mas estampa é cafona, a estampa não pode, a estampa não sei o quê, que é uma grande baboseira, né? Carly, quem não tiver feito curso, faça, aprendemos muito. Não precisa ser caro, gente, tá? Pra fazer isso, não precisa ser caro, não precisa ser peça de loja de luxo, não tem nada disso. Amo seu borogodó, a construção é ativa. Mara, uma dúvida, Rosa, seu contraste é médio ou médio pro alto? É médio pro alto, Mara. Pronto, gente, todas as dúvidas? Tiara, você vai desapegar onde? Já quero mergulhar. Gente, eu vou fazer um perfil específico para fazer essas vendas. São peças, sabe aquelas últimas peças assim que você desapega, mas tem horas que eu abro a mala, eu acho que eu não vou desapegar, sabe? Aquelas peças que você tá muito grudada, então essas eu mesma quero me desapegar. Então eu vou fazer um perfil aqui no Instagram e aí eu mesma vou providenciar aqui uma equipe para me ajudar nessa venda, tá? Não vou colocar em nenhum brechó, não. Monta um brechó, quero comprar essas peças. Vou montar aqui um brechó online, tá? E aí eu tenho fotos também das peças vestidas. Eu tenho muito carinho por essas peças e eu quero ter esse contato com quem vai ficar com elas. São peças que viveram coisas muito gostosas e eu quero estar pertinho desse desapego. Rosileia vai pro curso, já te aguardo, adorou a live. Verônica, seja bem-vinda, você é nova aqui. Que bom que vocês gostaram, gente. Conteúdo maravilhoso. Já quer saber dos desapegos. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Vou deixar a caixinha de novo para vocês mandarem as sugestões. A gente ainda tem umas sugestões das últimas caixinhas que são de proporções corporais, a questão de escolha de acessórios, sapatos e cintos por escala corporal. Mas eu quero muito que vocês deixem as contribuições de vocês, tá bom? Pra gente conseguir fazer essas lives bem gostosas. Então é isso. Tiara, adora roupa que conta história, eu também adoro. Adoro demais. A numeração eu uso P, 36, 38 e sapato 36. Depois eu divulgo pra vocês quando tiver pronto o perfil, tá bom?
A Divina falando que é a loja dela super colorida, Divinale Calçados. Já fica a dica aí pra vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa semana pra vocês. Vai ter também, sim, acessórios. Vai ter um desapegão de acessórios, tá bom? A gente se vê então na próxima terça-feira pra nossa live styling, tá? Vocês desculpem aqui a confusão ao vivo, mas hoje eu fui tentar colocar as peças na cama pra ficar mais fácil e ficou mais difícil. Mas semana que vem eu vou estar mais sagaz. A gente vai melhorando live a live, né? Porque realmente cada dia é um aprendizado. Deu match comigo a numeração, calçados com bastante identidade com mix de cores. Joia? Então é isso, gente. Beijo pra vocês, boa semana. A gente se vê semana que vem. Até já!